Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a trigonometria aplicada no círculo. Primeiramente, a gente vai fazer uma revisãozinha, né, sobre a circunferência, alguns elementos fundamentais que a gente vai precisar no decorrer das aulas. Tá? Primeira coisa, né, uma circunferência, ela é uma figura, né, que ela possui primeiramente dois elementos básicos, né, o raio e o diâmetro. O diâmetro a gente entende como qualquer distância entre dois pontos dessa circunferência. Então eu peguei um ponto aqui, outro ponto do lado oposto, essa reta aqui a gente chama de diâmetro. Tá? Se eu pego esse diâmetro e divido ele pela metade, eu tenho aqui o raio, né? Então o raio é a distância que liga o centro da circunferência a qualquer ponto aqui das extremidades. Tá? E aí a gente vai poder também definir algumas outras propriedades, tá? Por exemplo, os arcos. O que é um arco? Um arco é quando a gente pega um pedaço dessa circunferência e divide em dois outros pontos. Tá? Então, necessariamente o ponto A ele tem aqui o valor do raio. O ponto B tem também o mesmo valor de raio. O que vai acontecer aqui, né? Esse pedaço da minha circunferência a gente vai chamar de arco. A gente fala, determine o comprimento do arco AB, né? Que é o tamanho desse pedaço aqui. Nós temos também o que a gente chama de semicircunferência, que é basicamente, né, a metade de uma circunferência, né, são arcos que coincidem com o diâmetro. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a circunferência, a semicircunferência AB, né, que é essa parte aqui de cima, e eu tenho uma outra semicircunferência no pedaço de baixo. O que é em comum entre elas? Né? Nós temos os arcos, eles compartilham, né, dos mesmos pontos que tem a ver com o diâmetro. Então a gente percebe que o arco tem a ver com o raio e a semicircunferência tem a ver com o diâmetro. Tá? Tem outros elementos também, tá? Que a gente pode representar, né? Por exemplo, o arco de uma volta. O que é o arco de uma volta? É um arco cujo comprimento dele é o comprimento da circunferência. Então, para a gente calcular esse arco aqui, a gente vai precisar calcular o comprimento da circunferência. Para lembrar, né, o comprimento da circunferência ele é 2πr. E aqui eu tenho um arco nulo, né, como se fosse um ponto que está exatamente no grau zero da nossa circunferência. Tá? Aqui nós temos uma maneira, né, para a gente calcular esse arco. Né, a gente percebe que aqui tem um ângulo alfa, tá? É aquela mesma imagem do slide anterior, só que a gente vai perceber que aqui tem um ângulo, tá? E aí a gente vai determinar esse ângulo para poder descobrir quantos graus, né, eu percorri dessa circunferência. Então, por exemplo, um arco de uma volta ele é 360 graus. Um arco nulo ele é 0 grau. Tá? Então, para poder saber quanto eu andei numa circunferência, eu vou precisar determinar esse ângulo aqui. Tá? Então, a circunferência trigonométrica, nós vamos usá-la para conseguir determinar valores de ângulos que não são tão usuais. Tá? Geralmente, quando a gente trabalha no triângulo, como nós trabalhamos, a gente vai usar medidas de 0 a 90 graus. Com a circunferência, a gente pode trabalhar com medidas mais detalhadas, né? Por exemplo, 180 graus, 270 e até mesmo 360 graus. A gente vai perceber, na verdade, que vão existir, principalmente quando a gente falar de valor de seno, cosseno e tangente, vai existir bastante relação com o que a gente chama dos valores do primeiro quadrante. Tá? Primeiramente, né, a circunferência, qualquer circunferência, né, ela tem uma equação. Tá?
que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, eu consigo montar essa fórmula aqui, né? Consigo montar essa figura através dessa equação. E aí, nós vamos perceber que essa circunferência ela é dada por quadrantes. Tá? Então, o primeiro quadrante é esse aqui, né? O segundo quadrante ele é o do lado esquerdo, ao primeiro. E aí, embaixo do segundo quadrante, eu tenho o terceiro. E do lado, eu tenho o quarto quadrante. O que a gente percebe? Ó? Se eu for seguir a nossa equação, a gente vai perceber que se aqui é x e aqui é y, né, ambos os valores são positivos. Né? Então, eu tenho um aqui e outro um aqui. Que a gente percebe no segundo e terceiro quadrante, né, principalmente x, né, no segundo quadrante ele é negativo. E aí no terceiro quadrante, tanto o y quanto o x são negativos. Né? O y está aqui à esquerda e o y está para baixo. Tá? Então isso a gente já falou. Vamos lá, né, para relembrar. Os quadrantes, né, em termos de valores de grau. O primeiro quadrante ele é de 0 a 90 graus, o segundo de 90 a 180, o quarto quadrante de 180 a 270 graus e o quarto de 270 a 360 graus. É só lembrar de dividir a circunferência. Né? 360 graus você divide por 4, vai descobrir o valor de cada quadrante. Tá? E aí tem uma relação importante que a gente vai ver, né? Que é a leitura dessa circunferência. De forma que se a gente for fazendo a leitura no sentido anti-horário, essa circunferência, os valores, né, aumentam. Tá? Então, no sentido anti-horário, os valores aumentam. Se eu fizer a leitura no sentido horário, os valores vão diminuindo. Tá bom? A gente pode utilizar, né, uma relação aqui, tá? Para determinar os ângulos. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois pontos, A e B. Tá? O que são dois pontos A e B? São... a gente pode ter um arco, né? Na verdade, se eu pegar dois pontos aqui, eu tenho um arco. E aí, quando eu pego esse arco, eu vou perceber que, ligando, né, essas medidas, isso se forma um triângulo. Tá? Esse triângulo, ele tem raio 1, tá? Se a gente observar aqui, ele tem o raio 1, e eu vou usar justamente essa questão da medida ser 1, tá? Para poder tirar as relações de seno e cosseno. Então, praticamente, quando a gente pegar uma circunferência, a gente vai conseguir obter os valores de seno e cosseno através de um arco. Aqui, no caso, né, a gente supôs um triângulo cuja hipotenusa é 1. Então, a gente poderia descobrir o valor do ângulo utilizando as relações de seno e cosseno. Tá bom?